Meu Deus, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Nós sempre começamos dessa forma, né? Mais um dia estamos aqui. Porque as tuas misericórdias, o teu amor, a tua graça é infinita. Nós sabemos, Senhor, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós nos prostramos. Como é bom saber que nós temos essa intimidade com o Senhor, de poder dizer o quanto nós o amamos e de saber o quanto o Senhor nos ama, que isso é o mais importante. No mundo se diz amor com amor se paga, ou seja, o amor a quem eu dou, eu vou receber de volta. E assim, Senhor, tu fazes conosco todos os dias. O Senhor demonstra a sua graça, o seu amor eterno por nós. E isso eu não tenho palavras de como agradecer. O coração apenas fica cheio de alegria em saber que nós temos um Pai tão presente, tão onipotente e onisciente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor não nos abandona. Nós é que às vezes por burrice, por ignorância, é que dizemos eu não quero mais estar na igreja, sabendo que a igreja é apenas um conjunto de pessoas que se reúnem para te adorar. Porque nós somos o templo e a morada do teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus. Toma nossa frente em mais um dia. Faz o teu querer, Senhor. Como eu sempre costumo dizer que está escrito em Provérbios, o homem pode ter muitos planos, mas é o Senhor quem define tudo. Que em nome de Jesus, eu sempre quero dizer, governe minha vida. Faça a sua vontade. E ajude aqueles que estão necessitados, aqueles que estão cegos, aqueles que estão ainda no mar da ignorância, Senhor. Que o Senhor possa fazer o seu milagre nessas vidas. Ajuda aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, porque tu conheces cada coração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora são 6 horas e 36 minutos. Vizinhança é uma benção. Se não é cachorro, é o povo que faz suas loucuras. É assim mesmo, viu? É assim mesmo. Com certeza você tem vizinho bom assim, né? Melhor que condomínio, viu? Porque no condomínio, você sabe que qualquer coisa o pessoal já aplica ali uma punição, uma advertência, uma multazinha, né? Pois é, rapaz. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Isso, como é que você está? Você dormiu bem? Você passou a noite bem? Deu para dar aquela dormida boa? Você agora acordou relaxado, pronto para outro dia? Então pronto, assim estamos nós. E aí, como é que você está? Tá tudo bem mesmo? Que bom, graças a Deus. E que sempre esteja, porque Papai do Céu sabe de todas as coisas. E como eu costumo dizer sempre, entregue o governo da sua vida para Cristo, porque Ele sabe muito bem o que faz com isso. Comigo e com você. Sendo Kawai, como é que tá? Tá tudo bem aí? Teu cheiro no seu coração. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, quase que a gente não entra no Spotify ontem, né? Tive um problema aqui com a nossa velocidade da internet e eu espero que já esteja resolvido. Mas aí a gente tem que colocar o áudio, não tem vídeo da edição de ontem. E aí, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, rapaz, o que foi que aconteceu em algum lugar do mundo, em algum 25 de fevereiro de um ano qualquer? Em 1869 foi abolida a escravatura em todas as terras dominadas pelos portugueses. Você sabia dessa? Não, né? Pois é, rapaz. E também teve um negocinho aqui que eu não coloquei, que foi relacionado a Lula. Tá? Não coloquei aqui. Não coloquei, eu não vou comentar. Mas esse negócio lá de Bolsonaro não foi a primeira vez que ele desceu não, viu? Mas em 1981, exatamente nessa data. Mas deixa quieto. E já em 1951,
foi aberta oficialmente em Buenos Aires, capital de Argentina, pelo presidente Juan Perón, a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos. E hoje é aniversário de Regina Casé. Me diga quem não conhece Regina Casé. Eu conheço Regina Casé, que ela foi a Tina Pepper de Cambalacho, né, e as outras coisas, né? Ela fez Viagem no Brasil, ela que mostrou O Menino do Cajueiro, e assim vai, né? E agora Regina Casé só se dedica à arte de atuar. Pois é, né? Fez aí a novela Amor de Mãe, aí depois fez um negócio de humor que não deu certo, as coisinhas assim, né? Regina Casé a gente conhece muito bem, principalmente nós que somos das antigas. Olha, gente, e você que está fazendo seu aniversário hoje, hein? Eita, que maravilha! 25 de fevereiro, que o Papai do Céu te encha de bênção. Derrama, Senhor, isso, enche, transborda, Papai do Céu. O azeite da sabedoria, da saúde, da cura, da força. Então, agora sim, a gente pode seguir em frente com o nosso De Olho desta quarta-feira. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que vai ficar aqui comigo no ao vivo, você que vai ficar no gravado. Hoje estou entrando mais cedo porque eu vou precisar sair. E a gente vai precisar encerrar às 7h30. Mas não se preocupe, no gravado você vê tudo, tá? Então vamos embora agora porque a gente não pode perder mais tempo, porque o tempo é ouro. E aí agora, 6h40, vamos à previsão do tempo para hoje, quarta-feira. A velocidade e intensidade dos ventos está para fraca a moderada. Agora, à tarde, segundo o Instituto de Meteorologia, pode acontecer, né? Está previsto que possa acontecer uma rajada à tarde de ventos, tá? Mas está aí entre fraco a moderado. A previsão para hoje, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã, também à noite e à tarde apenas muitas nuvens com chuva isolada. A umidade máxima do ar para hoje está prevista para 95% e a mínima de 55%. Temperatura mínima 26 graus com estabilidade e a máxima pode chegar com tendência de aumentar para 31 graus. São as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo para a nossa cidade do Recife. Agora são 6h41. Confirmando 6h41, vamos aí às manchetes dos jornais que circulam hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Rapaz, eu estava falando sobre Cabral, né? E eu disse que era 23 de abril. Não, gente, é 22 de abril, pelo amor de Jesus. Quando eu tô no pique aqui, eu falo umas coisas sem noção, viu? Mas deixa quieto. Pois bem, vamos às manchetes. Lei de antifacção aprovada com penas de até 40 anos e sem imposto maior sobre as bets. Será que a gente vai entender isso? Não sei, né? Vamos ver. Se der tempo a gente fala, porque hoje tem uma coisinha aqui muito séria que a gente precisa conversar. Projeto do ITBI pode impactar custo de imóveis no Recife. Equipes federais reforçam resgate, infelizmente, né, no que aconteceu lá em Minas Gerais com as chuvas. Levantamento mostra mais de 40 mil pessoas em áreas de risco na cidade do Paulista. E Detran reduz valor de exame obrigatório para retirada de CNH. Aí foram as manchetes dos jornais que estão circulando hoje no nosso estado de Pernambuco. Agora, 6h42. Confirmando 6h43, rapaz do céu, pelo amor de Jesus. A gente começa com BBB, né?
Começa com o BBB, vamos falar dos políticos, vamos falar do prefeito, vamos falar de quem quer, vamos falar de quem, meu amor. Eita, Lelê, me deixe, Juninho. Ah, meu papai do céu. Olhe. Eu agora. Como é que pode, Xavier, pelo amor de Deus? Tu é um palhaço, um cínico, um ridículo. Já vai falando de não sei o que, rapaz. Eu tô triste porque o Jorginho, né, infelizmente saiu da novela, não era para ter saído. A Milena continua lá no Big Brother, né? O bichinho, eu gosto da Milena, rapaz. Ela tem uma ingenuidade tão grande, que eu acho lindo aquilo ali. É difícil hoje em dia a gente ver pessoas na ingenuidade, né? Pois é. Aí tem umas pessoas malévolas com sua graça. Pode sei não. Bem, vamos começar o nosso BBB. Opa, cadê a vinheta, bebê? Hey, bro! Isso, agora sim. Agora tá aqui. Aham. Agora sim o BBB chegou. Gente, vamos começar falando sobre Johnny, né? Que Johnny, ele teve uma lua de mel, um período de núpcias muito rápido, né? E eu acho que, eu não sei, né, se vai dar tempo já de vir o Joãozinho tão cedo assim, né? Que aliás seria interessante, né, ter aquela coisa midiática já de ter o bebê, né? 9 meses, tem que ser 9 meses. Se é fevereiro, se eles casaram agora, né? Se eles fizeram o que o padre mandou, só pode ir depois, né, de casar. Vamos ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. O bichinho só vai nascer em novembro. Mas, na verdade aqui, Johnny só teve praticamente uma semana de núpcias e já voltou para o civis. Como diz um amigo meu lá de Gaibu, civis. O prefeito do Recife, João Campos, que casou no dia 21. Aliás, acho que foi o quê? Sábado. Hoje é 25. Rapaz, acho que só deu tempo de dar uns beijos. Pronto, acabou-se. E casou-se aí com a deputada Tabata Amaral. Voltou da lua de mel na noite desta segunda-feira. Rapaz, só deu tempo 2 dias, então. Né? Casou no sábado, domingo, disse, pronto, amor. Tá bom, ó, depois a gente, quando eu ganhar para governador, aí a gente vai viajar. Você sabe, eu tô em campanha. Então, eu não posso. Minha prioridade é a campanha. Depois a gente inventa de ir para algum lugar bonito. Aí depois a gente posta na internet, porque aí eu já ganhei como governador, né? Aí bora lá, bora lá. Me disse não é isso. Me disse ele não falou isso. Pois é, rapaz. O homem já estava fazendo vistoria. E Vitor, né? Também, que é o seu vice, que já está sendo preparado para ser o prefeito da cidade, eles já estavam aí vistoriando a ladeira da Coab. E provável, a gente já sabe, né? Ele vai ter que deixar a prefeitura no dia 4 de abril. Exatamente, vamos dizer assim, vamos na hipotética ideia de todo jeito ele é candidato. Que aliás não pode falar candidato agora, né? De todo jeito ele vai concorrer ao governo, pronto. Não pode falar candidato, nem pré-candidato, sei lá o que, nem nada. Mas todo mundo já sabe aqui o que vai acontecer. Então, até lá ele precisa acelerar algumas entregas que marquem sua gestão. Ele fiscalizou os serviços, junto com o vereador Eduardo Mota e Samuel Salazar. E na verdade eles não vão fiscalizar, né? Eles vão lá fazer aquela mídia, vão olhar como é que está o negócio e pronto. É igual a ponte giratória, né? Ele vai lá, vai passar de barco. Oi, aí, meu irmão, tudo bom? Como é que tá o serviço aí? Pronto, essas coisas. A duplicação da ladeira da Coab é a principal ligação entre o Ibura de cima e a BR-101. Ela já está bem avançada. Isso aí eu vi um vídeo ontem. O investimento é de cerca de 11 milhões de reais.
E a via vai ligar a Avenida 2 Rios, a parte alta do bairro, e recebe em média 21 mil veículos por dia. Misericórdia! Se não for que nem no lado de cá, né? Tem uma coisa até que você precisa saber, que é o seguinte, que o nosso bairro de Casa Amarela, nossa região da Zona Norte, e o pessoal lá do Ibura, nós somos praticamente as duas maiores áreas do Recife. Não é à toa que a cidade é toda dividida em região político-administrativa, RPA. Isso já vem de muitos anos, desde o tempo de João Paulo isso. Então, o que acontece nessa coisa da RPA? A cidade é dividida por áreas. Então, a nossa é a 3 e a de lá do Ibura é a 6. Pega toda a zona sul do Recife. Aí sabe o que acontece? As nossas regiões são divididas entre A e B. 3A, 3B. 3A, 3B. E, no nosso caso aqui, a linha que divide a nossa RPA se chama Avenida Norte. Então, do lado de cá, do Morro da Conceição, Alto Zé Bonifácio, Alto Zé do Pinho, Nova Descoberta, é RPA 3B. E 3A ficou para o lado dos ricos. Aí já no Ibura, a mesma coisa, né? Também lá é dividido. Então diz aqui, a ladeira da Coab passará de 2 para 4 faixas de rolamento, 2 em cada sentido, cada uma com 3,6 metros de largura. A área terá iluminação reforçada no canteiro central, reorganização de rede elétrica e integração com o futuro Parque Municipal do Ibura, que está sendo construído do outro lado. Executada pela Autarquia de Urbanização do Recife, a URB, a obra vai aumentar a capacidade de tráfego, melhorar a acessibilidade, criar um novo acesso pela BR-101 e estão em andamento os serviços de drenagem e aplicação do pavimento. Então, o homem deixa primeiro ele trabalhar, que depois aí ele vai pensar. De todo jeito também ela tem que voltar lá para a Câmara, né? Ela é deputada. Além de ser deputada, agora é a primeira dama do Recife. Veja que privilégio. Tá vendo tu, menina? Tu não aproveitasse? Tu era pra ter feito o quê, rapaz? Era pra conquistar. Tu não sabe que hoje em dia tem rede social, rapaz? Tu não sabe que tu tem que pegar o teu peixe, Bebel? Tem que ter categoria, Bebel. Tá me entendendo? Pronto, são essas coisinhas assim, preguete. Então aqui, Johnny deixou a mulher de lado e pronto, bora trabalhar que a meta tem que ser atingida. Pronto. Falei. Não é assim agora, né? Pronto, falei. Pois é, agora vamos pro outro lado aqui, que Gilson Machado se encontrou com Flávio Bolsonaro. E eu vou dizer para você assim, eu estava vendo um vídeo ontem à tarde sobre exatamente que o Anderson Ferreira estava, vamos dizer assim, né, escrachando com a cara do Gilson. Ah, sanfoneiro, o sanfoneiro queria aparecer porque ele queria não sei o quê, mas é aquela coisa. Sabe aquela história de o orgulho escorrer assim, babar, descer como baba, aqui ó, né? Meu Deus do céu, eu fico imaginando o porquê que o PL a cada dia vai se dissolvendo. Anderson Ferreira escrachou com Gilson Machado. É por isso que eu digo assim para as pessoas, né? Tome cuidado com o seu ego. O seu ego, é por isso que se fala, né? Na própria palavra de Deus diz assim que a nossa natureza humana é muito perigosa. Porque a gente precisa lidar, a gente precisa tratar com nós mesmos, como se diz, né, no português correto, consigo mesmos. Como é que uma pessoa começa a humilhar a outra, que foi o que aconteceu nesse depoimento aí, né, nessa coletiva dada por Anderson Ferreira. Ah, porque quem é esse sanfoneiro? Esse sanfoneiro não é de nada, esse sanfoneiro queria cantar de galo no partido. E depois, eu falei porque eu tenho experiência comprovada, eu já fui vereador, já fui prefeito de Jaboatão, já fui não sei o que, já sou não sei o que. Sabe, com aquela... Imagine se eu fosse fazer o De Olho com Você como um cara orgulhoso, metido,
Você já notou que quando eu, por exemplo, eu começo a explicar as coisas para você, eu não digo assim: ei, seu burro, seu ignorante, seu cavalo, você deveria aprender, seu idiota. Imagine fazer um de olho com você desse jeito. Não daria audiência, não repercutiria. Então, eu olho para as pessoas como eu quero ser olhado. As pessoas se esquecem disso. E aquilo dali foi totalmente desnecessário. Ele poderia ter muito bem ter falado de forma ética e ter dito: olha, nosso companheiro Gilson Machado, ele não se sentiu bem aqui no partido, ele procurou um outro partido em que ele pudesse se sentir melhor. Mas sim, sem precisar de chegar e começar a escrachar com o cara, dizendo que você é superior a ele. Foi isso que deu para entender. Então, eu acho desnecessário quando as pessoas começam a se exaltar e a humilhar os outros. Isso é feio. Minha avó já dizia: meu filho, não faça isso não, que Jesus fica triste. Era isso que minha avó dizia. Até hoje eu sinto saudade quando minha avó falava essas coisas. Então aqui, o nosso queridíssimo Gilson Machado, eu quero conhecer esse homem também. Pense numa pessoa que eu quero conhecer, rapaz. Gilson Machado encontrou-se nesta terça-feira com o filho de Jair Bolsonaro, Flávio, em Brasília. Eles fizeram um vídeo do encontro divulgando por meio das redes sociais que Machado ressaltou a decisão de trocar o partido, o PL pelo Podemos, teve um aval do pessoal lá de Bolsonaro. Ele disse aqui: a minha ida ao Podemos só se deu porque foi muito bem acordada, pensada e alinhada e, sobretudo, teve o aval da família Bolsonaro. Eu nunca faria algo que pudesse prejudicá-los, ele disse. E continuou dizendo: ele afirma que houve também uma tentativa de difamá-lo ao associar a mudança de partido a uma traição do projeto político do ex-presidente Jair Bolsonaro. E exatamente, no vídeo também, Flávio Bolsonaro tece elogios a Gilson e fala da importância dos apoios locais para a candidatura à presidência. E Gilson garantiu que em Pernambuco o Podemos vai apoiar a candidatura de senador. No caso, vai apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Gilson foi o ministro do Turismo do nosso presidente, uma pessoa sempre do nosso lado, sempre leal, competente. Obrigado, Gilson, pelo apoio de sempre. A gente vai ter uma batalha difícil esse ano e vamos precisar muito que as pessoas estarem ajudando no plano nacional e local. Aí já foi Flávio Bolsonaro quem falou. Eu acredito no seguinte, gente: quando existe uma situação dessas, eu já acho feio quando os artistas fazem assim, Ah, porque fulano era ignorante, porque fulano era isso, porque fulano era aquilo. Eu não vejo necessidade de estar se expondo os podres de ninguém. Simplesmente acabou, acabou e pronto. Mas tem gente que parece que gosta de estar naquela remoendo as coisas, achando que porque eu vou começar a falar dessa forma, porque aí vai ter um engajamento, eu vou começar a dizer que aconteceu isso, que aquilo, porque eu quero sujar ele. Sabe o que as pessoas vão dizer? Não estava com ele porque quis. Quem mandou? São essas coisinhas assim que vai se dizer. E vou ser sincero em dizer, meus amores, que infelizmente é aquela história, Como eu estou dizendo aqui, Anderson Ferreira foi infeliz na sua fala de ter feito essa humilhação a Gilson Machado e, como se diz o barco, Aliás, como se diz na linguagem popular, não dê aos outros aquilo que você não quer. E o puxa-encolhe da Assembleia, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, o texto que eu vou trazer agora aqui para vocês é da coluna de Fernando Castilho, do Jornal do Comércio. E a introdução aqui diz assim: a Assembleia insiste em não apreciar o veto da governadora em plenário e mantém obstrução na Comissão de Finanças, onde oposição tem maioria. Deputados querem obrigar Raquel Lira a pedir autorização para mudar o orçamento acima de 10%, evitando apreciar o artigo do orçamento que fixa em 20%.
É como eu falei ontem, né? Aí diz aqui, ó. A audiência pública convocada pela oposição à governadora Raquel Lira na Comissão de Finanças da Assembleia terminou do jeito que começou. Mesmo com a presença do secretário de Planejamento Fabrício Marques, que foi ao colegiado apresentar novamente os argumentos do Executivo, de que, ao contrário do que defende parte dos deputados, Raquel precisa ter autorização no orçamento para remanejar por decreto até 20% do orçamento deste ano. É incrível, já entrou 2026 e o orçamento continua lá, sendo cozido por banho-maria. O pessoal acha que Pernambuco é um pudim. Você já fez pudim cozinhando no banho-maria? Eu nunca fiz, mas eu vejo, quando eu vejo nas receitas, eu digo, meu Deus do céu, quando tem uma coisinha mais prática, a gente agradece, né? Porque ficar cozinhando em banho-maria, ainda ficar se arriscando para ver se o pudim vai sair bem ou não, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Como eu já falei, a questão do orçamento do Estado deve ser uma prioridade máxima. Para você que está chegando aqui hoje, a mesma coisa é a sua casa. Você tem que prestar atenção no que você gasta, no que você tem, no que você investe. Ah, esse mês não vai dar para fazer isso. Ah, esse mês a gente só tem tanto. Ah, esse mês a gente faz isso. Mas o governo do estado ele já tem que ter um orçamento do ano inteiro, de janeiro a dezembro, que é aprovado pela Assembleia Legislativa. A mesma coisa acontece com o prefeito. O prefeito, a prefeita aí da sua cidade tem que ter o apoio da Assembleia, aliás, da Câmara, para ter todo o gasto aprovado. Não pode passar disso. O governador ou o prefeito, ou seja lá quem for que estiver no executivo, não pode meter a cara e dizer agora eu quero fazer isso aqui. Não está no orçamento, não pode ser feito. E eu já disse aqui, né, quem é o cabeça da história, o ferete da história, que está fazendo toda essa confusão. Na prática, o governo, conforme argumentou o secretário de Planejamento aos deputados, deseja restabelecer o texto original do artigo 10, que diz que fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício vigente da lei, a abrir créditos suplementares por meio de decreto do Poder Executivo, até o limite correspondente a 20% do total da despesa fixada pela lei, para viabilizar as mudanças ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de ações. Se acontecer alguma coisa, né, aí o governo vai ter a liberdade de poder acrescentar. Tudo conforme prioridades. Mas, né, tá aí o pessoal querendo fazer graça e depois colocar Raquel como irresponsável, vão colocar Raquel como não sabe gerir, sabendo que o que está vindo, vamos usar, né? O que está vindo de energia negativa está vindo de lá de dentro da Assembleia. Essa é a primeira vez na minha vida, aos meus 46 anos, que eu estou vendo uma briga entre o governo, o executivo e o legislativo. Aí você está entendendo por quê que o pessoal de Bolsonaro está se articulando, que o pessoal de Lula também está se articulando? Aí por que, Xavier, a pessoa está dizendo assim, né? Ah, porque eu tenho que ter maioria no Congresso, eu tenho que ter maioria na Câmara, eu tenho que ter maioria não sei onde, sabe por quê? Porque com maioria, com um grupo muito grande, suas coisas vão sair mais fácil. Você está me entendendo? É a mesma coisa do tipo, se todo mundo arengar com o motorista, o carro vai sair mais depressa. Que exemplo, né? Meu Deus do céu. Não repita isso, pelo amor de Deus. Eu vou retirar tudo o que eu disse para a gravação. É assim que as coisas vão acontecendo. Aí, o que é que acontece agora? Será que a governadora teria que comprar mais alguém? É forte isso que eu acabei de dizer. Será que a governadora precisaria comprar mais deputados? Ou teria que fazer isso? Né? Tá fechando acordo com o deputado? Parece que é isso que as coisas vão acontecer. E precisa acontecer, né? Tem gente cínica, sem vergonha, que não sabe
que ela está prejudicando o seu Estado. E que não deve ter moral nenhuma para dizer assim, chegar nas redes sociais e dizer: ah, não, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa fazendo o nosso trabalho, mas a governadora é uma irresponsável, a governadora é isso, a governadora é aquilo. Não. Tá aí, ó. Foi mandado o orçamento. Isso desde o ano passado. Estamos em fevereiro, beirando março. Domingo já começa março. E esse orçamento continua aqui sendo cozido por banho-maria. Isso não existe. Não existe. Não, isso é inadmissível. Aí eu te pergunto agora, cadê o Ministério Público? Cadê as autoridades para tentar resolver isso? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí é aquela história, né? Como esse ano é ano de eleição, você que está acompanhando de olho com você que vai ver de repente depois, quem sabe, né? A gente está fazendo aqui um trabalho para que você realmente entenda o que acontece na política. Por isso que eu digo que é o BBB da política. Porque esse é realmente de verdade. Ele mexe com a minha e com a sua vida. Como eu vou falar pela... Mas não vou falar nem pela última vez, que acho que eu vou estar sempre repetindo isso todos os dias. Você é daqueles que não tá nem aí para política? Tinha um locutor de rádio, inclusive eu pude conhecer ele pessoalmente, foi coisa rápida, que o nome dele era Edivaldo Moraes. Todos os dias, logo cedo, ele fazia um programa de rádio e ele tinha um texto que ele falava sobre o analfabeto político. E daí ele falava, né, algumas coisas, às vezes chegava num ponto pejorativo, dizia, não sabe, né? Ele falava uma palavrinha que eu não vou repetir aqui. E eu disse assim, eu gosto daquele seu texto do analfabeto político, mas quando você fala essa palavra, ela é muito pejorativa. Porque é aquela história, nós somos resultado do meio. Eu amo política, eu gosto de falar de política, porque eu aprendi uma coisa na escola chamada Organização Social Político Brasileira, OSPB. Inclusive, todos os livros que a gente estudava lá na escola eram de um moço chamado Frei Beto. E o bom é aquela história, pelo menos o que eu pude absorver de conhecimento, para mim, né? Lógico, para mim, e era uma coisa que eu podia dizer assim, nossa, isso eu não sabia. Então, eu cresci aprendendo sobre a questão educação moral e cívica, o SPB e outras coisas. E hoje eu posso dizer para você, eu sou um cara politizado. Tive o privilégio de trabalhar também com políticos, pude me aprofundar, saber como é que funciona o lamaçal dos políticos, e outras coisinhas mais, tá? Então, eu digo para você, é muito importante que cada pessoa conheça o que realmente acontece dentro da política. Não é dizer assim, ah, mas é porque, meu Deus do céu, não, minha prefeita, meu prefeito, não pode, esse povo, quando depois está tudo sentado na mesa do bar, no restaurante mais caro que tem, comendo às tuas custas. São excelentes atores. Pode ter certeza disso. Então, posso fechar o BBB de hoje. Agora são 7 horas e 7 minutos. Gente, esse BBB, o bicho é fogo, né? Come metade do nosso programa. Pois é. E olha, tem uma coisinha aqui que, inclusive, né, o pessoal achou tão importante e votou lá na Bleia, que é o seguinte, pagamento de passagens de ônibus por Pix e cartões é aprovado na Assembleia e vira lei em Pernambuco. Pois é, né? O pessoal agora vai querer pagar as passagens no Pix, vai passar o celular, né? Eu tô com a capinha do outro aqui, né? Que aí tem que ficar aqui para transmitir. Aqui, ó, vai passar lá. Mas já acontece isso. Sabe onde? No ônibus de Gaibu. Gaibu, Barra de Jangada, lá você pode pagar por Pix. Você tem que ter dados móveis, só que o ônibus de Gaibu não passa pela tal da matinha, que é que dá acesso ao litoral.
Então, se passasse pela matinha, meu filho, eu queria ver você passando o cartão, o celular, na hora que tivesse na matinha. Meu filho, não ia adiantar. A matinha realmente derruba todos os sinais. Meu pai do céu. Não sei, viu? Rapaz, tem uma coisinha aqui que eu preciso colocar aqui também para vocês. Eita, rapaz, misericórdia, isso aqui tá pesado, hein? Mas olha, tem uma coisinha aqui que eu preciso trazer para vocês, que assim, ela precisa ser passada, porque uma mulher, ela foi vítima de um assalto do lado de cá, né, na nossa zona norte. Ela retornava para casa acompanhada do marido e do cachorro, após sair de uma clínica de fisioterapia. Ela foi abordada pela vítima da sociedade, bichinha, rapaz. Mas o cara, né? Vamos saber aqui, vamos identificar onde é que é o negócio aqui. Por isso que eu estou trazendo essa notícia, para você saber onde aconteceu isso, para tomar cuidado. Sabe a diferença? Por isso que eu digo para você que o nosso programa não tem alvoroço, não tem vítima nem culpado, é aquela história. A gente faz o que é possível. Então, exatamente essa mulher que foi abordada, ela é uma enfermeira em recuperação de cirurgia. E ela estava passando na rua Hipólito Braga, no bairro do Rosarinho. Você sabe onde é o Rosarinho, sabe? Você sabe onde é o Rosarinho? Sabe não? O Rosarinho fica ali antes da encruzilhada. Se você pega a Avenida Norte, não tem nem como você se perder. E tem assim, né? Padaria Rosarinho. Então, é perto da encruzilhada. Entre o Arruda e a encruzilhada. E aí o caso reforça a preocupação de moradores com a frequência, né, de ações criminosas na região e a cobrança por maior presença da polícia. Segundo ela, não quis se identificar e também, lógico, no direito dela, né? Retornava para casa acompanhada do marido após sair dessa clínica quando foi abordada. E não foi abordada de qualquer jeito, não. Bom dia, senhora. Tudo bem? Como a senhora está? Agora eu estou lhe anunciando que eu vou precisar subtrair seus pertences. Segundo ela diz aqui, o negócio foi bem violento. Ela utilizava uma cadeira de rodas enquanto se recupera de uma fratura na perna e teve a aliança levada pela vítima da sociedade. O marido não teve pertences roubados porque não usava aliança no momento. Prática que, segundo moradores, tornou-se comum como medida de precaução diante dos recorrentes assaltos, especialmente entre pessoas que caminham com seus animais. A vítima, que preferiu não se identificar por segurança, relatou o trauma da abordagem e destacou que estava casada, aliás, que está casada, né, há 25 anos e que a joia levada tinha muito valor afetivo por ser a primeira aliança do casal. Os moradores afirmam que o policiamento não atinge a todas as necessidades da comunidade e relatam episódios frequentes de roubos nesta rua, Hipólito Braga, e também na região. Eles pedem reforço na segurança para se reduzir a sensação de insegurança na região. Até o momento, não se teve informações sobre a identificação do suspeito. E aí, se a gente for prestar atenção aqui, também tem um outro caso aqui, por coincidência também, Zona Norte, então a gente já fica de olho. A gente precisa prestar atenção, gente, que é o seguinte, os laranjinhas estão por aí. E o Laranjinha, por coincidência, eu vi Laranjinha lá, pro lado de lá, na Praça do Rosarinho, na Avenida Norte, aquela coisa toda. A gente sabe que os Laranjinhas são os estagiários, né? Eles estão ali trabalhando, estão ali fazendo as coisas para botar em prática o que eles aprendem lá no quartel. Aí já outra coisa aqui que aconteceu, já foi assalto durante entrega de celulares na Zona Norte do Recife. Isso foi em falta de policiamento na região. 2 suspeitos, né, que estavam armados em uma moto, renderam o motorista durante a entrega de celulares avaliados em R$16 mil e fugiram. Aí isso aconteceu aonde, criatura? Exatamente perto, olha só, Rosarinho Espinheiro, Rua Marquês do Paraná. Imagens feitas por comerciantes mostram 2 homens numa moto, né? E o que eu tinha falado já aqui. Segundo informações repassadas por moradores,
A vítima realizava a entrega de 2 telefones celulares de última geração, né, modernos, avaliados em R$ 8.000 cada um. E os suspeitos anunciaram o assalto e levaram os aparelhos e outros pertences, fugindo em seguida. E também, do mesmo jeito que eu acabei de falar sobre essa situação do Rosarinho, também o pessoal de lá do Espinheiro, é tudo perto, um perto do outro. E moradores e comerciantes da área relatam que a falta de policiamento é uma queixa antiga. Há registros frequentes de assaltos na região e o que tem levado a população a reforçar sua segurança privada em estabelecimentos comerciais também. Ainda de acordo com os relatos, algumas casas já foram invadidas e o clima é de insegurança constante. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que pode usar as imagens para tentar identificar os autores do ocorrido. Então, é aquela história. Se a gente for aqui começar a buscar essas situações, tem várias, e não é só Recife. Tem outra aqui que aconteceu em Olinda. Insegurança domina o bairro em Olinda e moradores cobram providências urgentes. Gente, o cara tá aqui, fazer como minha avó dizia, né? Tá trepado no fio, roubando fio, invadindo a casa dos outros aqui. Imagine você. Então, aí eu digo, não é questionando o governo, mas sim as pessoas precisam ter realmente a segurança real das autoridades. Realmente é preciso ver que a gente está inseguro. A cada dia a gente está vendo que, primeiro, né, a falta de amor de muitos esfriará, acabará. E a gente hoje, a cada dia, está vendo as pessoas sendo mais egoístas. Aquela célebre dízima que diz assim, né? Ah, ele é rico, então eu vou tomar dele, né? A célebre frase do Robin Hood: rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas na verdade ele não vai dar aos pobres, não. Ele vai pagar a dívida dele de droga. Ele vai resolver as broncas dele que ele entrou. Aí assim vai. Aí já uma outra situação aqui, diz aqui, né? Que a operação da Polícia Militar prendeu o suspeito e apreende armas em suposto QG de drogas em 2 Unidos. Misericórdia. Pra você ver como é que tá o negócio, tá vendo? Pois é. Mas é aquela história. Nesse ano de eleição tudo pode acontecer. Então, já temos aí, né, segundo a própria Raquel fala, que temos mais 2.000 e alguma coisa de policiais nas ruas. Sabendo que existem aqueles policiais que são exonerados por mau comportamento, existem aqueles que estão reformando. Sabe o que é reformado? O policial reformado? Aposentado. E esse policial que se aposenta, dá graças a Deus, vai dizer assim, ó, pronto, acabou, não tenho mais nada contigo. Mas tem aqueles, né, que são selva, dão continência até para a parede. Ali sim, aqueles dali querem morrer dentro da farda. Mas a gente sabe que o efetivo de segurança nunca vai ser suficiente, sabendo da realidade da sociedade hoje em dia. E não é só aqui em Pernambuco. Se a gente for avaliar a situação dos outros estados, também é do mesmo jeito. Sabe por que é do mesmo jeito? Porque existe alguém que dá essa liberdade para que eles possam se colocar como vítimas da sociedade. Eu estou parecendo que eu estou fazendo um negócio, uma coreografia, né? Estou virando para cá, virando para lá. Mas é aquela história, gente, pelo amor de Deus. Aí a desculpa é, porque eu sou de periferia, porque eu sou preto, porque eu não tive a mesma oportunidade que o rico, porque eu tenho que ser assim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quantas pessoas pretas e de periferias hoje estão sentadas lá na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores? Tem uma vereadora daqui do Recife que ela mora aqui do outro lado da rua, vamos dizer, mora no Córrego de Euclides, vendia capinha de celular e hoje está sentada numa Câmara de Vereadores. É vereadora do Recife? Então eu acredito que é o seguinte, tem pessoas que se aproveitam das oportunidades para se tornar vítimas. Lembra da Sol do BBB?
Ah, porque você, Milena, você tem que estar junto de mim nesse discurso antirracista, que é não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. O que estraga a nossa sociedade é isso. O que deixa a nossa sociedade mais inimiga de grupos é exatamente esse discurso. Eu sou contra certas coisas porque eu lembro da Constituição. Dr. Ives Gandra, lembra que eu falei do aniversário do Dr. Ives Gandra? Eu aprendi muito sobre a Constituição Federal com o Dr. Ives Gandra. Ele dá uma aula sobre a Constituição Federal. E todas as pessoas são iguais perante a lei. Todas pessoas. Seja todos, todas, todos, e o Todd, o Nescau, seja lá quem for. Então, tem gente que se aproveita das fragilidades para fazer esse discurso romantizado, vitimista. A escola está aí para todo mundo. A escola não pode ter preconceito. A escola não pode ter portões fechados para as pessoas. Ela está lá aberta. Vai quem quer. Só basta você assistir na novela. Eu achei muito bonito. Eu vi o filme do Mussum, umas partezinhas no Kawaii. E eu achei muito interessante o filme do Mussum, que a mãe dele, ela dizia assim: você vai para a escola, porque já basta de analfabeto aqui dentro de casa, eu. Ela não sabia assinar documento, ela não sabia falar com o pessoal da escola, ficou meio envergonhada, mas o Mussum foi para a escola. Tem uma escritora preta chamada Carolina Maria de Jesus. Ela dizia que quando estava com fome, escrevia. Escritora, ficou famosa. Nome de escola, nome de vários lugares, praça, logradouros públicos. Por que será que as pessoas não se inspiram naquelas que já venceram na vida, mesmo com as dificuldades? Vai sempre estar dizendo que é vítima. Ah, eu sou vítima da sociedade. Ah, eu sou um coitado. Ah, é porque eu sou isso. Gente, pelo amor de Deus, as coisas estão aí para todo mundo. Vai quem quer, faz quem quer. Quantas mulheres de comunidade hoje, sejam elas quem for, estão aí sendo empreendedoras, fazendo salão de beleza, centro de estética, fazendo um monte de coisa. Eu tenho uma amiga que ela já viajou para a França dançando. Grupo de dança, grupo de cultura. Então, ainda vai aparecer gente que vai defender esse pessoal que pega um brinquedinho e faz pum, que eu não posso falar o nome, que eu já falei certas coisas aqui, que eu espero que em nome de Jesus o vídeo não caia. Porque eu vou dizer para você, existem pessoas cínicas na nossa sociedade que querem se prevalecer por conta de realidade que os seus antepassados já viveram. Por isso que eu gosto da Milena quando ela diz assim: eu não tenho nada a ver com o que aconteceu lá atrás, está eu e você aqui. Tem gente que usa esse discurso do ancestral para fazer as coisas. Então, os meus ancestrais são um bando de ladrão, né? Porque eu sou descendente de espanhol e português. E a história dos portugueses e holandeses, seja lá quem for, lá no passado não era boa. Então eu tenho que levar esse karma? Não. Eu tenho que viver. Eu tenho que fazer por onde que estas situações não se repitam mais. É isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. São esses comportamentos que a gente precisa ter. Mas existem os grupos que se dizem minorias, que começam com esse discurso do preconceito, da violência, da falta de respeito, da falta de empatia, mas que começa por eles muitas vezes. Eu participei de uma formação na época, faz tempo, quando eu era do movimento de rádio comunitário, que era para escrever um texto sobre anemia falciforme. E o pessoal lá, né, eles diziam assim: não, essa palavra não pode ser usada, essa expressão não pode ser colocada, porque não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu disse: então pronto, façam vocês. Eu não estou conseguindo entrar na vibe de vocês. É isso que acontece, gente. Infelizmente,
é algo que é real e que a gente precisa sentar real, na boa, na grande, para dizer: você também é um cidadão, uma cidadã brasileira. Você tem os mesmos direitos. A escola está aí para quem quer, a faculdade está aí para quem quer. Faça por onde. Eu, para voltar a fazer esse trabalho de comunicação, eu pensei muito. E não vou me martirizar porque eu sou branco, não. Eu digo para todo mundo: eu sou branco. Eu sei, a minha origem é de pessoas brancas. E aí, eu vou negar isso? Eu vou falar por medo? Não, infelizmente não. Tá? Então, vamos fechar o nosso noticiário local. As notícias aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? Acabamos juntando tudo, os BBB da política, com outras coisas aqui. E... pois é. Tem aqui, ó, engraçado, eu até falando sobre isso aqui. E vou só fechar com uma palavra. Uma frase, aliás. O preconceito está dentro de você. A maldade está dentro de você. Que não entende a realidade do outro. Quando a gente fala de pessoas que se aproveitam de pegar um brinquedinho que faz pum e vão fazer o que não é o certo, elas vão pagar um preço por isso. É a lei da vida. Não adianta você dizer: ah, mas é porque nós temos a Comissão de Direitos Humanos que vai resolver, que vai... não pode ser assim. Quem fez besteira tem que pagar. Isso é fato. Então, pense duas vezes antes de falar algo que não tem nada a ver. Pense duas vezes em fazer algo que vai prejudicar os outros. É assim que a gente tem que pensar. Tá? Pense muito bem. Eu digo muito para os meus amigos, quando a gente está meio com raiva, começa: ah, minha vontade é pegar fulano, dizer um desaforo e fazer não sei o quê. Mas sabe o que vem na cabeça? Eu vou perder minha liberdade por causa de alguém que não merece? É isso que a gente tem que pensar. Então, assim, eu fecho. Graças a Deus, uma coisa que eu não sou e nem tenho intenção de ser é preconceituoso. Não tenho necessidade de ser isso. Eu sempre digo para os outros, eu digo: olha, a pessoa preconceituosa, ela precisa ser colocada num lugar, fazer um estudo psicológico, precisa se saber o que é que acontece na cabeça dela, e daí ela sentir a realidade. Sabe aquela história do ator que faz laboratório para fazer um personagem difícil? Pronto. Deveria ser do mesmo jeito. Deveria ser regra quando uma pessoa passasse por uma situação dessa. Quando ela respondesse por um negocinho desse, que eu não posso falar com a minha palavra. Tá? Então vamos aprender a respeitar os outros, independente de seja lá o que for. Respeito é bom e todo mundo gosta. Respeito é bom e todo mundo precisa. Isso sim. Rapaz, vamos correr contra o tempo, né? Que eu falo demais, não presto atenção nas coisas, é o resultado, né? Pelo amor de Deus. Eita, meu Jesus. E aqui tem um monte de coisas que acontecem no Brasil, mas infelizmente aconteceu algo lá em Minas Gerais, na terra do meu amigo Geraldo, em que tiveram chuvas aí e várias pessoas, infelizmente, né, como é de praxe, né? Tem até um negocinho aqui que agora que a gente entrou no Nacional a gente pode falar. Olha, a Câmara aprova PL antifacção com penas de até 40 anos, mas retira imposto bilionário sobre as bets. Isso já é vamos dizer assim, uma vitória, né? Mas se fala aqui de que equipes federais reforçam o atendimento aos afetados pelas chuvas em Minas Gerais. A mobilização foi anunciada mais cedo por Lula, que realizou visita oficial nos Emirados Árabes. A informação vem da Agência Brasil. Equipes da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde
Vão reforçar com os médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais a resposta ao temporal que deixou ao menos 23 pessoas abatidas nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá. A mobilização foi anunciada, né, pelo presidente, como eu já falei aqui. Ele colocou nas suas redes sociais. E segundo o governo federal, ainda nesta terça, os locais impactados receberam 6 profissionais de saúde para apoiar a articulação local, conduzir o diagnóstico de situação e iniciar a montagem do comando de operações de emergência em saúde. E hoje, mais 15 profissionais vão trabalhar no levantamento das demandas prioritárias, primeiros cuidados assistenciais e o apoio em saúde mental à população e também aos trabalhadores do SUS. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, também farão parte da Força Tarefa Federal que atuará nas cidades afetadas na Zona da Mata de Minas Gerais. A Defesa Civil Nacional enviou na manhã da terça, ontem, 8 técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres. Os profissionais estão colaborando para acelerar as ações de assistência humanitária, para o restabelecimento de serviços essenciais e para a reconstrução nas cidades atingidas. Segundo o ministro Valdes Góes, a prioridade da Defesa Civil Nacional tem sido atuar em alerta máximo, concentrada nas ações de socorro às populações afetadas. O órgão também trabalha na orientação das etapas de reconhecimento federal à situação de calamidade e de resposta ao desastre nessas regiões. Juiz de Fora e Ubá continuam na região sob alerta de grande perigo, conforme escala do Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso abrange 606 cidades do Sudeste, Sul e Nordeste do país. Recife não está incluído, tá? Existe um alerta de chuvas para a área lá do sertão, do interior. Então, gente, é uma coisa que eu vou sempre dizer. As questões de defesa civil, elas são tão importantes, mas elas não são prioridade. Não são prioridade. Prioridade absoluta. Você sabe o que é prioridade absoluta? Quando a gente precisa, inclusive eu já falei algumas vezes, por coincidência hoje eu vou participar de um curso presencial sobre defesa civil do município. Graças a Deus consegui minha vaga. Em nome de Jesus, eu quero colete branco. Se nos programas de reality de comida é o avental, comigo é o colete branco. Eu quero lá, no PIDEC. Mas sempre existe aquela coisa do tipo, o pessoal se esquece das 5 regras que a Defesa Civil coloca em prática. Só se faz correr atrás do prejuízo. Mas a prevenção que é bom, a questão do cuidado que é bom, o pessoal não se preocupa. Bem, eu vou fazer o seguinte. Nosso tempo voou, foi embora. Tem outras coisas aqui que a gente poderia falar, mas vamos lá para o esporte, para ninguém ficar com raiva de mim. E tem gente que fala assim, mas você não falou nem dos futebol, das coisas, tá? Vamos falar, porque eu não quero ficar de mal de ninguém. Pelo amor de Jesus. Não, de jeito nenhum. Então agora, 7 horas e 31 minutos, né? A gente tem mais 10 minutos de tolerância, né? Vamos encerrar hoje às 7h40. Então agora vamos lá para o futebol, para os esportes, e já a gente encerra o programa. Oi, forte. Pronto, agora sim, 7 horas e 32 minutos, vamos dar aquela girada no futebol. E os jogos da final do Pernambucano serão na Ilha do Retiro e nos Aflitos, com torcida visitante, diz FPF. O troféu do Campeonato Pernambucano é apresentado oficialmente lá na sede também da Federação Pernambucana de Futebol. O presidente do Santa Cruz anuncia Claudinei Oliveira como novo técnico. Harley vai deixar o clube, vai sair do Arruda. Outras manchetes do esporte é o seguinte, bora lá, desce a ladeira. No Náutico, Vinícius rechaça favoritismo do Náutico na final e celebra a presença das torcidas. O presidente do Santa Cruz aguarda investimento da SAF antes da Série C. Aí aqui no esporte, Yuri Castilho celebra a final na ilha e presença da torcida do esporte nos aflitos. O 12º jogador.
Inclusive, tá se falando de que vai ter as duas torcidas lá. Ih, rapaz, tô imaginando. Final do Pernambucano, a dor de cabeça que a polícia vai ter, meu Deus do céu. Os laranjinha vão atuar ali dentro. E o presidente patrimonial do Arruda, aliás, do Santa Cruz, garante a estreia no Arruda na Série C. Né? Então o pessoal está correndo aí contra o tempo para fazer aí as reformas lá no estádio do Santa Cruz, no Arruda, para ver se o pessoal já volta ao normal, né? Faz falta o Arruda, né, gente? Pelo amor de Deus. É outra vítima do descaso. Não pode acontecer, meu Deus do céu. Tem que se analisar tudo isso, tem que se ver tudo isso com total responsabilidade e imparcialidade. E tem um dito. Parece que vai voltar o Odorico Paraguaçu por aí, né? Na novela das 6 que vai passar. Vamos aguardar, né? Prefiro não comentar. 7 horas e 33 minutos. Vamos fechar o nosso noticiário e agora vamos pensar um pouquinho que a gente precisa bastante. E hoje eu quero pensar com você uma coisa bem rápida e objetiva. Não queira agradar os outros. Às vezes você se omite para agradar os outros. Você lembra que eu falei aqui, né, de se embelezar, tudo, mas eu vou dizer assim para você. Já ouviu aquela frase? Inclusive, eu vi até uma psicóloga falando que a Milena no Big Brother, ela tenta agradar os outros fazendo coisas como se fosse uma empregada. Mas existe aquela célebre frase que se fala, que a gente vê todos os dias rolando o feed do Kawaii ou do Instagram. E até do TikTok, né? TikTok eu não quero não. O Kawaii já é suficiente na minha vida. Não queira agradar os outros se omitindo. Não queira chamar atenção com coisas que você não tem o costume de fazer. No lugar que você não for chamada, não insista em estar. No grupo em que você não for bem-vindo, não participe. Se alguém está fazendo alguma coisa e você achar que deve ir, não vá. Porque você precisa ser convidado. Você precisa estar inserido. Você precisa estar participando. Se você já tem uma certa intimidade com esse grupo, com essas pessoas, pode ter certeza que aí você pode ficar tranquilo. Tome cuidado com pessoas que são tóxicas, que são arrogantes. Como se diz aqui no nosso popular do Nordeste, metida ao que não é. Não passe por vergonha sem necessidade. Não seja aquela pessoa que vai agradar. Não, mas porque na palavra de Deus está dizendo que eu preciso ser o sal da terra. Sim, você precisa ser o sal da terra. Mas em lugares que você, pelo menos, receba um bom dia. E que esse bom dia seja sincero. Porque não queira conquistar os outros sabendo que não querem saber de você. É meio prolixo um negócio desse, né? Não queira saber dos outros que não queiram saber de você. Não se rebaixe a quem não quer nada com você. Valorize o que você tem, o que você faz, o que você construiu. E seja aceito em lugares que você realmente vai ser muito bem recebido. Você já pensou que você chega num restaurante e você quer ser bem atendido? Massa, ali você volta. Mas no lugar que nem olham na sua cara, pode ter certeza que ali você não volta mais. E assim, eu quero fechar o programa de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela nossa amizade. E agora, né? Eu preciso dizer para você muito obrigado por tudo. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, se Papai do Céu nos permitir. Vamos estar tudo junto aqui, trazendo as notícias do dia, fazendo as análises das coisas que acontecem, porque a gente precisa estar de olho no que está acontecendo. Deus cheiro no seu coração, viva a nossa amizade, estamos juntos e até amanhã.